Olá, seja bem-vindo ao Instituto Agile. Hoje iremos trabalhar na nossa videoaula de hoje sobre os mecanismos de ação das drogas antibacterianas. O meu nome é Elsa e durante esse período nós vamos trabalhar sobre as principais ações dessas drogas, nos quais é um grande problema em relação ao tratamento das infecções de forma geral. Então, é um assunto de grande interesse para os profissionais da área da saúde. Então, para a gente começar a falar sobre as drogas antibacterianas, eu vou contextualizar para vocês a estrutura de uma célula bacteriana. É nessas estruturas que vai ocorrer o mecanismo de ação das drogas antibacterianas. Quais são essas estruturas que são alvo das drogas antibacterianas? Nós temos a parede celular, a membrana citoplasmática, o ribossomo, citoplasma e o DNA. Então, esses são os principais alvos nos quais as drogas antibacterianas possuem o seu mecanismo de ação. E quais são esses mecanismos de ação das drogas antibacterianas? Os principais mecanismos são: as drogas vão agir inibindo a síntese da parede celular bacteriana, vai interferir na membrana citoplasmática da célula da bactéria, interfere na síntese proteica e inibe a síntese de ácido nucleico e, por fim, os antimetabólicos. Então, esses são os principais mecanismos de ação dos agentes antibacterianos. Agora eu vou começar a trabalhar com vocês em relação a quais são esses agentes antibacterianos a nível da estrutura da célula da bactéria. Inicialmente, nós vamos falar da parede celular. Como essas drogas fazem na parede celular? Desestabiliza essa parede celular. Então, aqui eu apresento uma célula bacteriana com a presença da parede celular. Quais são esses agentes antibacterianos que vai inibir a síntese da parede celular? Nós temos os beta-lactamo, os glicopeptídeos, polipeptídeo, e para as bactérias que possuem parede atípicas, são os antimicobacterianos. Aqui eu tenho alguns exemplos, como no caso, a classe dos beta-lactâmicos. Nós temos as penicilina, as cefalosporinas, os monobactâmicos e os carbapenêmicos. Eles vão agir a nível de clivagem dessa estrutura que é o peptidoglicano. Então, eles vão se ligar à estrutura do peptidoglicano, formam poros nessa parede celular e enfraquece a célula bacteriana. Ocorre a entrada de água para dentro da célula, no qual ela vai sofrer lise e, por fim, morte celular. Nós temos os glicopeptídeos também, a vancomicina, a teicoplanina, os polipeptídeos, a bacitracina e os antimicobacterianos, isoniazida, etambutol, cicloserina e tionamida. Então, esses são, de forma geral, alguns dos agentes antibacterianos que agem a nível da parede celular bacteriana. Agora eu vou falar para vocês dos agentes antibacterianos que interferem na membrana citoplasmática da célula bacteriana. Quando a gente faz uma comparação da quantidade de agentes antibacterianos a nível de parede celular quanto à membrana citoplasmática, a gente observa que são em menor quantidade. Menor quantidade o porquê? Devido à semelhança estrutural da membrana citoplasmática da célula bacteriana quando a gente compara à célula humana. Qual é o mecanismo de ação dessa droga a nível de membrana citoplasmática? Exemplo aqui nós temos da polimixina B. É uma droga que atravessa a parede celular das bactérias, ela se liga à membrana citoplasmática da célula bacteriana e ela forma poros na membrana citoplasmática, desestabiliza essa membrana citoplasmática, com isso leva à morte celular das bactérias.
Então, qual que é o mecanismo de ação? Alterar a estrutura e a permeabilidade da membrana citoplasmática bacteriana, extravasando os constituintes intracelulares bacterianos. Em relação à inibição da síntese de proteína, outro mecanismo de ação das drogas antibacterianas. Eu também faço a comparação do ribossomo do eucarioto com o ribossomo do procarioto. Então, o ribossomo do eucarioto, 80S, com a subunidade 60S e a menor subunidade 40S, que difere do ribossomo dos procariotos. Os procariotos possuem o ribossomo 70S, com a subunidade maior 50S, a subunidade menor 30S. E isso facilita a ação das drogas antibacterianas a nível dessa estrutura da bactéria, sem causar danos à célula do hospedeiro, devido à toxicidade seletiva e os alvos serem 30S e 50S. Então, nós temos o polipeptídeo nascente, no qual algumas drogas a nível de síntese proteica vai bloquear esse polipeptídeo nascente, que ele se liga ao RNA mensageiro, no qual ocorre a síntese de proteínas. Quais são os exemplos que nós temos desses antibióticos que inibem a síntese de proteína? Nós temos clorafenicol, nós temos azitromicina, a eritromicina, a lincomicina, e outros antibióticos como gentamicina, as tetraciclinas, as glicilciclinas. Então, esse grupo aqui que eu apresento para vocês, eles agem na subunidade maior, 50S. Já esse segundo grupo que eu apresento, eles vão agir na subunidade menor, 30S. Em relação à inibição da síntese do ácido nucleico, onde esses agentes antibacterianos vão agir? DNA girase e RNA polimerase. O que esses agentes antibacterianos vão fazer? Eles bloqueiam a síntese do DNA bacteriano pela inibição da DNA girase. Em relação à RNA polimerase, eles vão bloquear a síntese do RNA mensageiro pela RNA polimerase bacteriana. E por fim, nós temos a inibição de enzimas específicas para a síntese do ácido fólico. Então, para nós adquirirmos o ácido fólico, nós adquirimos através da alimentação. Já as bactérias, elas precisam sintetizar essa substância essencial para o crescimento dos micro-organismos, em particular as bactérias. Então, o ácido para-aminobenzoico é um precursor do ácido fólico. Então, como agem esses agentes antibacterianos a nível de metabolismo da bactéria? Eles vão bloquear o metabolismo do ácido fólico. No caso, nós temos as sulfonamidas e trimetropim. Eles entram, bloqueiam a via, enzimas importantes da via do ácido fólico, com isso não tem síntese de ácido fólico. Então, é um agente que tem atividade bacteriostática, levando à paralisação do crescimento desse micro-organismo. E ele é de amplo espectro, age a nível de vários micro-organismos. E aqui eu trago para vocês o mecanismo de ação de forma geral das drogas antibacterianas. Eu tenho a célula bacteriana com todos os mecanismos de ação a nível de parede, a nível de metabolismo, a nível de membrana, a nível de DNA e a nível de síntese proteica. Quem gostou desse vídeo, comenta, deixa seu like, compartilha com seu amigo que tem interesse por esse assunto ou que pretende prestar um concurso público ou uma prova de residência. Obrigada!